Você é um Boaz? Você abençoa sua família, protege a sua família como o garotinho Walker, de 6 anos no ano passado, onde quando viu sua irmã sendo atacada por um cachorro, entrou na frente e levou 90 pontos no rosto, e quando foi indagado pela sua tia, ele respondeu: se alguém tivesse que morrer, teria que ser eu. Esse garotinho de 6 anos é um Boaz. Mas afinal, você sabe quem foi Boaz? Bisavô do rei Davi. Te ajudou? Ainda não? A história dele está registrada lá no livro de Ruth. Ah, mas você também ainda não leu o livro de Ruth? Então peraí que eu vou contar com você e você vai aprender muita coisa aqui comigo. Bom, conta-se ali no livro de Ruth que em Judá o povo estava padecendo de fome. E aí o que acontece? Elimeleque pegou a sua esposa, Noemi, e partiu para a terra de Moabe com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Começaram a viver ali na terra, começaram a passar de certo tempo, de repente as coisas começaram a dar ruim de novo. Elimeleque veio a morrer, veio a faltar. E seus filhos Malom e Quilion casaram com Orfa e Ruth. Opa, Ruth eu já ouvi falar, né? Afinal ela leva o nome desse livro bíblico, né? E aí os filhos também vêm a morrer. E Noemi se olha ali naquela situação com as 2 noras e ela começa a ouvir dizer que a sua terra, Judá, está tendo prosperidade. Então ela pega as meninas e resolve estar voltando para sua terra. Quando elas estão indo, no meio do caminho, ela começa a pensar, olhar e falar assim: cara, vai dar ruim isso daqui, não vai dar certo eu voltar com essas 2 meninas, que curiosamente ela chama elas de filhas, né? E ela começa a pedir para as meninas: olha, voltem para os seus deuses, voltem para as suas terras, pois eu não tenho nada a oferecer a vocês. E as 2 começam a chorar copiosamente. E Orfa vai embora, ela dá no pé, partiu, mas Ruth não, Ruth ficou. E aí Noemi vira e fala para ela assim: você não viu a sua concunhada? Por que você não faz o mesmo com ela? Parte para sua terra. E Ruth simplesmente responde. Ruth, tomando conhecimento do livro da lei de Levítico, ela sabia que quando as pessoas estivessem colhendo em sua fazenda e começasse a cair a sua colheita no chão, ela poderia pegar aquilo que estava no chão, ou seja, os restos, né? Assim institui o livro da lei. E aí Ruth fala para Noemi: olha, vou sair para colher na fazenda daquele que me permitir. E aí, curiosamente, ela entra onde? Na fazenda de Boaz. E ali ela começa a colher, né? E aí quando Boaz chega, ele sauda os ceifeiros, aí ele: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Quando Noemi ouviu isso e viu que Ruth estava decidida a ficar com ela não teve mais dúvida e partiu para sua terra. Porém, quando ela chega na sua terra, o povo ali é alvoroçado e fala: Noemi retornou, Noemi está aqui. E aí Noemi vira e fala assim: não me chamem mais de Noemi, me chame de Mara, amarga. E Ruth provavelmente ela conhecia o livro de Levítico, o livro da lei, onde que dizia que quando você estivesse colhendo e começasse a cair as espigas, enfim, o que você estivesse colhendo no chão, você poderia pegar. Ruth decide ir para uma plantação e colher esses restos que ficavam ali no chão. E curiosamente ela entra na plantação de quem? Boaz. E aí Ruth, quando ela começa a colher ali na plantação de Boaz, e Boaz chega, ele vai conversar com o ceifeiro, ele abençoa o ceifeiro, ele fica sabendo que Ruth está ali colhendo, e aí ele se aproxima de Ruth, e aí ele diz: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Então olha aqui como o garotinho Walker de 6 anos, ele é um Boaz, ele tem uma característica de protetor, né? Por quê? Onde Boaz ele protegeu Ruth, porque Ruth, depois de debulhar tudo aquele milho ali que ela havia colhido, deu mais ou menos 25 quilos, ela retoma para Noemi e a primeira coisa que Noemi fala é: bendito seja o Senhor que te trouxe de volta sem salva, minha filha, ainda com toda essa fartura, né? E aí Ruth conta para ela que ela esteve na plantação de Boaz. E aí Ruth fala: ah, Boaz, minha filha, que bom que você esteve na plantação dele e ele permitiu que você continuasse ali colhendo, porque certamente, minha filha, se você fosse para outro local, você poderia até mesmo ter sido violentada, né? E aí ela começa a pensar, ela fala: ah, Boaz, ele é parente nosso, ele tem responsabilidade na lei do resgatador, minha filha. E aí Noemi diz assim pra Ruth: ah, minha filha, ouça bem o que eu vou te dizer, hein? Você toma um banho, coloca a melhor roupa que você tem, veja onde que ele vai deitar para se descansar e deita-se aos pés dele. Aí
Ruth olha pra Noemi e fala, e depois? Ah, depois aí é contigo, minha filha, vai lá. E aí Ruth vai, toma seu banho, olha quando Boaz vai se deitar para se descansar e deita ali aos pés de Boaz. E Boaz, quando acorda, vê ela ali, ela conta tudo para ele que está acontecendo e que ele tem responsabilidade quanto à lei do resgatador. E aí a honestidade de Boaz responde para ela, é verdade que eu tenho responsabilidade, mas olha, tem outro parente que ele está na minha frente, mas fica tranquila que amanhã eu vou resolver quanto a isso. E aí Boaz, no dia seguinte pela manhã, ele vai para os portões da cidade, porque era nos portões da cidade onde que todos os negócios eram fechados. Por isso que Neemias, ele chora quando ele vê os portões da cidade incendiados, porque significa que ali também não tinha justiça, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. E aí chegando ali, quando ele vê o seu parente passando, ele fala, olha meu amigo, vem aqui, preciso te contar uma situação que está acontecendo. Olha, Noemi retornou da terra de Moab junto com Ruth, tem as terras de Elimeleque e você por direito tem direito a essas terras. Você quer comprar ela? Aí ele fala assim, olha, eu quero, as terras são minhas. Ele fala assim, olha, mas você sabe como que funciona a lei. Se você ficar com as terras, você também tem que ficar com a nora e com a sogra. Aí ele fala, então nesse caso eu não quero. Então Boaz simplesmente ele vira e fala assim, então eu pago o preço justo. E ali ele dá as suas sandálias e se dá com esse negócio como fechado. E aí Boaz se casa com Ruth e eles têm um filho. O filho se chama Obed. E Obed gera um outro filho que se chama Jessé. E Jessé foi pai do rei Davi. Mas ainda curiosamente, Boaz é filho de quem? De Salmão. Salmão se casou com quem? Raabe, a prostituta de Jericó. Olha só a história desse homem, que curiosidade. E olha só o que eles trazem para nós, né? Primeiro ponto, Boaz, ele é um abençoador nessa história que nós vimos, porque quando ele chega nas suas terras, ele abençoa os ceifeiros que estão ali. Ele é o quê? Ele é um protetor, segunda característica de Boaz. Quando ele fica sabendo que Ruth está ali colhendo em sua plantação, ele dá ordem para que ninguém toque nela. Então ele é um protetor, assim como o nosso garotinho Walker. A terceira característica, ele é o quê? Ele é honesto, porque naquele momento ele não tinha por direito, ele não era o primeiro a ficar com as terras de Elimeleque, muito menos com Ruth e Noemi. Então que ele vai atrás de quem por direito tem a ficar com aquelas terras. Então ele é uma pessoa honesta. Quinta característica, ele não deixa para amanhã. Quando ele fica sabendo da situação que Ruth está passando, ele fala, amanhã eu vou resolver essa situação. Sexta característica que nós encontramos em Boaz, ele é justo, ele mostra o que? Ao resgatador que tinha por direito primeiro, olha, além de você ficar com as terras, você tem que assumir o que? Ruth e Noemi. E por última característica, ele marca a história. Então assim, essa é a característica aqui de Boaz, são 7 pontos. Agora que você conhece Boaz, você pode dizer, sim, eu sou um Boaz. Tem uma outra história também, que ela está descrita nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, que é do endemoniado gadareno, que eu creio que todos vocês conhecem, não preciso trazer aqui quanto a essa história, porém, tem algo ali que chama muita atenção nessa história, que ela termina assim, quando o endemoniado ele é curado, ele pede para Jesus, Senhor, deixa eu te seguir. E aí Jesus fala para ele assim, não, vá e conte o que Deus fez em sua vida. Como ele termina esse versículo, gostaria que você estivesse gravando um vídeo ou um áudio, compartilhando aqui no grupo, né? E falando o que Deus fez em sua vida. Conte o seu testemunho ou um livramento que você teve em sua vida e compartilhe aqui conosco. Valeu? Graça e paz seja multiplicada. Até a próxima, irmãos.